Se você sente que já tentou de tudo para calar essa mente barulhenta, mas ainda carrega uma dor que ninguém vê, este vídeo é um convite diferente. Não para pensar positivo, mas para ouvir, de verdade, o que você tem evitado sentir. Porque há dias em que acordamos já cansados de nós mesmos. Antes mesmo de abrir os olhos, algo dentro já pesa. Uma nuvem escura se forma, e lá vem ele, o pensamento que não fomos nós que escolhemos, mas que insiste em nos habitar. Você já sentiu isso? Como se houvesse uma guerra dentro da sua cabeça, e você, exausta, tentando sorrir por fora enquanto tudo desaba por dentro. Talvez você tenha tentado lutar, colocar frases positivas no espelho ou se convencer de que vai passar. Mas algo em você sabe, repetir positividade quando se está emocionalmente esgotada é como pintar uma parede com rachaduras. A tinta não adere. E logo tudo volta a ruir. Porque o que te atormenta não quer ser apagado, quer ser escutado. James Hillman dizia que a alma não quer ser curada, ela quer ser ouvida. E os pensamentos negativos que rondam sua mente talvez não sejam erros, talvez sejam vozes antigas, fragmentos, personagens internos pedindo espaço, clamando por significado. Carl Jung chamava isso de complexos autônomos, partes da psique que se desconectaram do todo e agora vivem como ecos perdidos tentando retomar o centro. Mas quando tentamos calar essas vozes com fórmulas de otimismo, sem escutá-las primeiro, elas se tornam mais fortes, mais insistentes, mais dolorosas. A negação de uma emoção é o combustível do sofrimento silencioso. É por isso que neste vídeo eu não vou te pedir para pensar positivo. Vou te convidar a algo muito mais profundo, a uma jornada de reencontro com essas vozes, para que elas deixem de gritar, porque, enfim, foram ouvidas. Nós vamos explorar juntos os 5 segredos para dissolver o domínio dos pensamentos negativos, não com força, mas com presença, consciência e reintegração simbólica. Se você sente que já tentou de tudo para calar essa mente barulhenta e ainda assim carrega uma dor que ninguém vê, este vídeo é para você. Antes de seguirmos, se essa mensagem tocou algo aí dentro, eu te convido, com carinho, a se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que acolhem, despertam e escutam a alma. Agora respire fundo. Seu caminho de escuta interior começa agora. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas seus pensamentos negativos não são inimigos, são mensageiros, não são sinais de fraqueza. São vozes esquecidas tentando voltar para o centro da sua consciência, a mente barulhenta. A crítica constante, o medo que se repete, não estão tentando te destruir. Estão tentando ser ouvidos. Mas na cultura do desempenho, do otimismo instantâneo e da positividade vendida como solução, fomos ensinados a calar essas vozes, a rotulá-las de erradas, tóxicas, negativas, e então começamos a travar uma guerra interna contra nós mesmos. Mas a alma não responde à força, ela responde à escuta. James Hillman dizia, a alma fala em imagens. E os pensamentos negativos são essas imagens psíquicas, densas e simbólicas, que perderam sua função original e por isso gritam, porque foram desfiguradas, desconectadas, mal interpretadas. Pense neles como personagens internos. A voz que te julga talvez seja o velho ranzinza, cansado, endurecido, mas que um dia quis te proteger da humilhação. O medo constante talvez seja o guardião do portal, que sim te assusta, mas porque protege algo sagrado que você ainda não se deu conta que carrega. E aqui está um segredo silencioso da neurociência. Quando você tenta suprimir um pensamento, o cérebro o registra como ameaça, ativa o córtex pré-frontal e o pensamento se intensifica. Quanto mais você tenta calar, mais ele grita. Por isso, o caminho não é o combate, é o batismo simbólico. Dar nome à dor, reconhecer o personagem, olhar nos olhos da sombra e dizer,
Eu vejo você. Hoje eu te convido a fazer isso. Pegue um caderno ou apenas feche os olhos por um instante. E dê um nome simbólico ao pensamento que mais te machuca. Não como quem rotula, mas como quem ouve uma criança que chora no escuro. O que esse pensamento quer te mostrar? Que você ainda não teve coragem de ver? Quando você nomeia, você transforma. Quando você escuta, você integra. E quando você integra, a dor se dissolve, porque já não precisa mais lutar para existir. Há uma dor que não aparece nos exames, uma dor que esconde o rosto por trás de um sorriso treinado. É a dor de quem tenta parecer bem, enquanto por dentro está em ruínas. Talvez você conheça essa dor. A tentativa de pensar positivo, de dizer que está tudo bem, mesmo quando o corpo grita o contrário. Mas o universo, assim como a alma, não escuta palavras, escuta vibração. Quando o que você pensa entra em conflito com o que você sente, nasce uma incoerência vibracional e o corpo sente isso. O coração acelera, a respiração encurta, a ansiedade cresce, o cansaço se instala, como se a alma estivesse em desacordo com a própria existência. A neurociência emocional já mostrou. O cérebro detecta essa dissonância e aciona o sistema límbico, em especial a amígdala. O resultado? Mais tensão, mais medo, mais exaustão. Não é só o pensamento que te machuca, é a tentativa de negá-lo, com frases que não vibram verdade. Você pode repetir 1000 vezes, eu sou forte. Mas se dentro de você há uma parte ferida, invisível e cansada, essa frase vira ruído. E o ruído, por não ser escutado, se transforma em dor. A manifestação da realidade não responde à palavra dita, responde à coerência sentida. Por isso, mais do que tentar pensar positivo, o convite é ancorar-se no agora com lucidez emocional. Não precisa fingir força, não precisa forçar um estado de gratidão, basta estar presente, com o que há, com o que é. Sinta seus pés tocando o chão, sinta o ar entrando pelas narinas, sinta o corpo, sem tentar mudar nada. Essa é a ancoragem neutra, é o silêncio sem máscaras, é o ponto zero da alma, o instante em que você se encontra, mesmo despedaçada. E nesse ponto, algo começa a mudar. Sem esforço, sem frases, sem resistência. Você não precisa fingir luz, precisa apenas parar de fugir da sua escuridão. A alma só encontra paz quando tudo dentro começa a concordar. Mesmo que, no início, essa concordância seja feita de lágrimas silenciosas. Há dores que se tornam vício, não porque gostamos de sofrer, mas porque, em algum nível, a dor se tornou familiar demais para ser deixada para trás. Pensamentos negativos frequentes não apenas criam sofrimento psicológico, eles também moldam um padrão neuroquímico no cérebro, um circuito silencioso que se retroalimenta. Toda vez que ruminamos, ou seja, repetimos mentalmente uma cena, uma crítica, um medo, o cérebro ativa o sistema dopaminérgico. Parece estranho, mas é real. A repetição do sofrimento libera doses mínimas de dopamina, e isso gera um tipo de recompensa. Inconsciente, tóxica, mas presente. A mente se apega ao padrão porque ele se tornou conhecido, e aquilo que é conhecido, mesmo que doa, parece seguro. É assim que nasce o vício na dor, na comparação, na crítica, na sensação constante de inadequação. E como todo vício, ele tem um ganho secundário. Mesmo quando tudo parece estar calmo, algo dentro de você sente falta do caos. Talvez por isso você sinta que, quando as coisas finalmente vão bem, sua mente começa a sabotar, cria cenários, busca falhas, revive feridas antigas. Não porque você quer sofrer, mas porque a ausência da dor parece paradoxalmente desconfortável. Mas existe uma fresta por onde a luz pode entrar. Ela se chama microinterrupção. É um instante, 3 minutos talvez.
em que você escolhe sair do fluxo automático, não para forçar a alegria, mas para interromper o vício, fechar os olhos, sentir a respiração, tocar o próprio corpo com presença, deixar um ruído branco preencher o ambiente, permitir que a mente, mesmo agitada, perceba um novo caminho. É como pegar um trem que sempre vai para o mesmo lugar e um dia descer numa estação diferente, sem saber o que vai encontrar, mas disposta a não repetir o percurso de sempre. Esse pequeno gesto não cura tudo, mas abre espaço. E onde há espaço, pode haver escolha. A ruminação não é sua identidade, é só um padrão. E padrões podem ser quebrados, com delicadeza, com consciência, com amor. Quantas vezes você tentou controlar sua mente, organizar seus pensamentos, dominar o caos interno, fazer silêncio à força, como quem tenta calar uma criança assustada com gritos de autoridade. Mas a alma não responde a ordens, ela responde à presença. James Hillman nos lembra: a alma é polifônica. Ela não fala em linha reta, ela canta em vozes múltiplas, às vezes dissonantes. E tentar impor um único comando mental é o mesmo que instaurar uma ditadura dentro de si. O que nasce disso é fragmentação, uma guerra interior, um eu que comanda e outro que se esconde, um eu que exige silêncio e outro que grita nas sombras. Jung dizia: tudo aquilo que resistimos persiste. E mais do que isso, ganha força. O pensamento que você rejeita não desaparece, ele apenas desce um andar, e lá do porão da psique, ele começa a operar. Invisível, sutil, poderoso. Controlar a mente nesses termos é perder-se de si mesmo, é tentar apagar uma fogueira jogando mais lenha. Mas existe outro caminho, mais silencioso, mais verdadeiro, mais estranho talvez aos olhos do mundo. É o caminho da escuta simbólica. Quando um pensamento intrusivo surgir, não tente calá-lo, não tente vencê-lo, reconheça. Diga algo como: eu vejo você, eu sei que você está aí, você faz parte de mim, mesmo que doa. Essa fala interna é como uma prece, uma oração ao pensamento, não religiosa, mas sagrada, porque devolve dignidade ao que antes era rejeitado. Você não precisa mais dominar tudo o que sente, pode apenas estar aos poucos, como quem volta à casa depois de anos ausente. A mente se acalma não quando é vencida, mas quando é compreendida. E compreender não significa aprovar, significa dar espaço, permitir que o pensamento fale, até que não precise mais gritar. Você não é seus pensamentos, mas também não é sua tentativa de controlá-los. Você é quem escuta os dois, com respeito, com paciência, com verdade. Imagine um lago, profundo, silencioso. Mas alguém joga uma pedra, a superfície se agita, as imagens se distorcem, o fundo se torna invisível. Assim é a mente quando tomada pelos pensamentos negativos. Não vemos com clareza, não sentimos com verdade. A agitação interna impede que percebamos o que há de mais profundo em nós. E a tendência, quase sempre, é tentar tirar a pedra, remover o pensamento, eliminar a negatividade. Mas o lago não precisa que a pedra seja removida, precisa apenas que as águas se acalmem. Hillman dizia que a alma se assemelha a um espelho d'água. Quanto mais serena, mais revela. Quanto mais perturbada, mais esconde. Não é o pensamento que precisa ser combatido, é o campo interno que precisa ser suavizado. É o corpo que pede descanso, é o coração que implora por escuta. A ciência nos mostra que estados de presença e silêncio ativam o sistema parasimpático. É o ramo do sistema nervoso que desacelera, que cura, que permite reorganizar padrões mentais. E para isso, não é necessário um milagre, basta presença. Feche os olhos. Imagine esse lago dentro de você. Observe como ele está agora, talvez agitado, talvez opaco, talvez barulhento. E apenas respire, sem tentar mudar.
sem querer chegar a algum lugar. Aos poucos, sem esforço, a água começa a repousar. As imagens voltam a se formar. O fundo se revela. A alma retorna à superfície. Essa é a respiração do espelho, um gesto interno de não fazer, de não reagir, de simplesmente estar. E nesse estar, a clareza volta. A paz começa a nascer, não como um prêmio, mas como consequência da entrega. Pensamentos negativos não são monstros, são apenas pedras, e você é o lago. Há dores que não vieram para serem curadas, vieram para revelar, para transformar, para lembrar quem somos quando todas as máscaras caem. James Hillman, com sua escuta radical da alma, dizia que o negativo não é um erro, é um chamado. Um convite simbólico para ir mais fundo, para sair da superfície da mente e entrar nos labirintos da própria existência. E Marie-Louise von Franz completava: o ouro está sempre no conteúdo rejeitado. O que você tenta evitar é o que guarda a chave do símbolo que falta. Talvez por toda a vida você tenha tentado destruir seus pensamentos negativos como quem tenta matar um inimigo interno. Mas o verdadeiro caminho não é extermínio, é transmutação. Destruir um pensamento negativo não é anulá-lo, é despir-se da identificação com ele. É olhar para ele e dizer: você não é quem eu sou, mas eu reconheço sua voz e agradeço pelo que veio me mostrar. Quando você escuta, a sombra se transforma. Quando você acolhe, a dor se redimensiona. Quando você para de lutar, a alma encontra espaço para respirar. O que antes te assustava, agora passa a ser parte do seu templo interno. Uma ruína que se reconstrói não com pressa, mas com sentido, porque, no fim, o pensamento negativo é como um templo abandonado, e você é quem pode restaurar a sacralidade dessa voz esquecida. Talvez hoje você não precise de mais força, precise apenas de um instante de verdade, de um silêncio que acolhe, de uma respiração que não pressiona, de uma escuta que não julga. E se o pensamento que mais te incomoda for justamente a chave para reencontrar a parte de si que você escondeu por medo? Que esse vídeo tenha sido um espelho para a sua alma e que, mesmo em silêncio, algo em você tenha sentido que não está só. Se tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal. Aqui você será sempre bem-vinda, com toda a sua luz e toda a sua sombra. Agora que caminhamos por entre os espelhos partidos da mente, entre críticas antigas, medos silenciosos e vozes que ninguém nunca escutou, resta uma pergunta. E se o que você sente, no fundo, for apenas a alma tentando se lembrar de quem é? E se essa dor recorrente não for fracasso, mas a semente de algo que ainda não nasceu? Você não precisa mais fugir de si, nem se forçar a sorrir quando o peito pesa. Não precisa apagar pensamentos. Precisa acolher o que eles estão tentando dizer. Você não está sozinha dentro de si. A parte de você que pensa e a parte que sente estão pouco a pouco voltando a se encontrar. Que a escuta seja sua nova oração. Que o silêncio seja seu altar. E que cada pensamento difícil possa se tornar uma porta de volta para casa. Até o próximo vídeo, com verdade, com alma e com você inteira, do jeito que for possível hoje.